Vamos ver se agora a gente consegue acertar. Agora a gente está aguardando ele entrar, já chamei. Acho que agora vai ser, hein? Agora foi! E aí, Mário? Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Agora eu acho que vai. Agora acho que vai. Ah, vamos lá, Temos vamos que recomeçar. começar de novo. Começar de novo. Primeiramente, É, fale sobre a banda Os Iguais, tá. como você conheceu o Marcelo, quantos LPs vocês gravaram, quanto tempo durou a banda, enfim. Tá, a Banda Os Iguais, ela foi minha terceira banda, no caso, né? Antes eu tinha tocado num conjunto assim pequeno chamado Janines, depois fui chamado para tocar nos Beatniks, no lugar do Nenê. Nenê era o baixista famoso, que depois tocou nos Incríveis muito tempo e tal. E eu fui me chamaram para o lugar dele. Aí eu saí de uma banda que era o Janines, que é uma banda que estava começando, para um conjunto que acompanhava Roberto Carlos, Erasmo, Vanderleia, fazia os melhores programas da televisão, no caso. E aí depois ali, mas eu já queria montar um quarteto vocal, entendeu? Uhum. Agora tá ao vivo? Agora tá ok. Agora tá ao Agora vivo? Agora tá ok, porque chegou uma outra mensagem aqui. Então, na realidade, aí eu montei a Banda dos Iguais com o Marcelo, mas o Marcelo já era meu amigo de infância, a gente já trabalhava junto. Quando eu entrei na Globo, em 60, eu trabalhei na Globo de 60 a 67. Mas quando eu entrei na Globo, ele já estava lá, ele já era ator da emissora, entendeu? Ele já era amigo de infância, jogava bola, tudo, depois foi compadre e tal. Então a gente, vamos montar um quarteto vocal, vamos montar tipo Golden Boys, assim, era uma referência pra gente, no caso. Então nós fomos fazer. Então eu juntei eu, o Marcelo, tinha mais um rapaz que era o Apolo, que tocava, que também trabalhava na Globo, mas não na parte, mais na parte administrativa e tal. E ele apresentou um amigo dele, o Apolo, que era o Antônio Marques, que foi o Antônio quarto Marco, integrante, que depois veio a ser um cantor famoso e tal. sim. Então nós montamos um quarteto vocal chamado Os Iguais, né? Mas dessa época, na realidade, eu tinha 16, 17 anos na época, mas eu que fazia os arranjos, eu que desde aí já vinha essa parte de criar coisas, de criar coisas diferentes, entendeu? Inclusive, você perguntou da quantidade de disco. Os Iguais acho que fez uns 5 ou 6 compactos e fez mais um LP para a Extra Vitor, no caso. Para a editora Abril, era o LP. A editora Abril lançou um LP de sucesso e tal, e chamou os Iguais para fazer as vozes, no caso. Mas a gente, os Iguais não durou muito tempo, acho que durou uns 4, 5 anos, mas fez muito sucesso. A música, a Partida, que era uma música minha e do Marcelo, foi primeiro ou segundo lugar na parada, sabe? Brigou com muita gente, e numa época difícil, na época que mas foi um conjunto, foi um quarteto que apareceu bastante na época. Certo. Depois eu vim tocar E por que acabou, na verdade? porque aí cada um começou, o próprio, esse LP, eu acho também, esse LP da editora Abril, mostrou também o Antônio Márcio como um cantor legal, então chamaram ele para ir, aí começou a cada um procurar caminhos diferentes, entendeu? Mas a gente chegou a ser contratado pela TV Excelsior, depois fomos para a Rede Record, no programa do Rony Fon. O Rony Fon, na época, né, era muito famoso. Ele foi contratado para fazer um programa assim, semelhante ao Jovem Guarda, também na Record. E nos contrataram para participar do programa dele, entendeu? Então, mas fez muito sucesso. Mas aí depois cada um começou a buscar caminhos diferentes, entendeu? Era ele que era chamado de príncipe, né? O Rony Von, né? É, há uns anos atrás, eu fui fazer uma entrevista com ele se lembrou de todos esses detalhes, foi engraçado. Relembrando os velhos tempos.
Dois velhos tempos. Vamos Agora entrar um estamos no pouco ar, agora. né? Oi? Agora estamos no ar. Agora Agora estamos estamos no no ar. ar. Inclusive sendo prestigiado pelo Gustavo Berriel, pela Cecília Lemes, tá todo mundo aí. A Cecília era criança na época, porque ela era muito amiga do Marcelo, ela era nossa telespectadora na época, depois a gente é muito amigo depois. Não. Mas ela, essa época da Globo, ela estava lá. E o Berriel aí, com essa redublagem dos iguais aí, a gente participou, a gente fez muitas coisas, algumas coisas juntos. Ele me indicou para algumas coisas, foi legal. Opa! Vamos entrar agora no universo de Chaves e Chapolin. A série chegou ao Brasil, acredita-se que em 83 para a dublagem, né? Bem lá no finalzinho, talvez? Isso, 83, 84, exatamente. Não sei a data exata, mas é por aí. Chegou. Certo. Mas ela chegou... As condições que ela chegou, tinha as MEs, não tinha? Tinha só o áudio da fala? Tiveram que refazer tudo? Tinha coisa pronta? Como é que foi esse processo? E como você foi chamado para ser tradutor das músicas, versionista, a Sara Regina que canta, enfim? Isso. A Cecília está dizendo que nós trabalhamos juntos nos Astrais, também, um programa infantil que a gente fez. Acho que foi um dos meus últimos que eu fiz lá na Globo. Mas a série, né, nessa época, o SBT começou a importar coisas do México, entendeu? E o México, a Televisa, ela exportava os programas em vídeo e não em cinema, não em cine, né, no caso, né? Porque o cinema, quando você vai fazer um filme, você filma as imagens, mas você sonoriza depois. Você coloca músicas, você coloca ruídos, tal, algumas falas, alguns filmes são dublados depois. Você mesmo se dubla. Aconteceu comigo até no Vigilante Rodoviário, que a gente fez o filme e depois a gente mesmo se dublava, né? Mas o que começou a chegar da Televisa, chegou em vídeo. E os Ulmatics, que eram os gravadores de vídeo da época, só tinha um canal de áudio. Então, quando você ia dublar, você apagava tudo. Então, o som das novelas, do Chaves, do Chapolin, de várias outras séries, no caso, tinham que ser refeitos 100%. Ou seja, não ficava nada, zero, só ficava a imagem. Então, do Chaves, por exemplo, só tem 0. Então, como é que foi feita o Chaves? Foram feitos com algumas trilhas brancas, alguns discos que são feitos para isso, você põe aqui, põe acolá, tal. Até por engano, assim, 2 emissoras usam a mesma trilha branca com abertura. Isso já aconteceu com a Globo e com o SBT. Mas é verdade. Eu fiz algumas específicas, tal. Parece brincadeira, mas é verdade. Mas então tudo foi refeito. A TVS, no caso, né, que é o SBT hoje, eles tiveram que montar equipes para fazer ruídos, para refazer algumas coisas musicais. E me chamaram. Você falou como eu cheguei nisso, né? O Marcelo estava lá. O Marcelo, ele já tinha uma dubladora chamada Maga, né? E era contratada do SBT. Eles estavam lá dublando. Tinha ele e mais umas 2 dubladoras lá dentro. E ele me indicou, falou, eu conheço o Mário Lúcio, Fominha, né, que me chamam de Fominha, né? Eu conheço, ele é um cara que pode cuidar dessa parte musical aí. E me indicou. Aí me apresentou para o Salatiel, que era o diretor da gravadora, e eu passei a fazer todas as partes, a parte musical que tinham que cantar, me chamavam para fazer. Por exemplo, no Chaves, eu tive as partes cantadas. Eu até falei isso numa entrevista há pouco tempo. As únicas coisas que ficaram dos originais, não o áudio, mas que ficou, aquela música foi mantida, foram as músicas cantadas. Os vídeos clipes dos atores, entendeu? Não que ficou o áudio original, não. Eu tive que refazer todos os playbacks. Então, tive que tocar tudo, bateria, baixo, guitarra, violão. Tive que refazer o playback para os dubladores ou cantores cantar, entendeu? Foram as únicas coisas que ficaram, as únicas músicas que ficaram do original, embora com playbacks diferentes, que eu tive que refazer. Mas as únicas coisas, o resto não, foram tudo trilha branca, algumas trilhas que eu fiz, alguns playbacks de músicas minhas, de outras coisas,
de novela da Globo, por exemplo. Eu fiz uma trilha para a novela Vamp, que foi utilizada depois no Chaves. Coisas assim, né? É engraçado. Mas nessa época era assim mesmo, não tem jeito. Certo. E a Sara Regina, como é que ela entrou nisso aí? Então, aí, na realidade, nessa época, o dublador, eu sempre falo isso, nessa época o dublador, ele é meio, ele era um pouco, vamos falar assim, escondido. Ele não se dava muito destaque para o dublador, não para o trabalho do dublador. O trabalho do dublador, o dublador brasileiro, eu acho que a dublagem brasileira é uma das melhores do mundo, entendeu? Uhum. Mas não se entrevistava o dublador, não se fazia isso, na realidade. Isso era um detalhe. E o outro detalhe é, por exemplo, se tinha uma música para cantar, às vezes chamava o próprio dublador para cantar, entendeu? E o dublador, às vezes, não era cantor. Então, se chegava uma música que tinha que cantar, que dublar, ficava mal cantado, porque às vezes o dublador não é cantor. Não é o caso do Marcelo. O Marcelo, por exemplo, ele era cantor comigo no conjunto e tal. Então, quando ele ia dublar o Chaves, ele mesmo dublava e ele mesmo cantava. É o caso do Nelson Machado. Mas tem pessoas que não. Então, no caso da Sara, por exemplo, a Florinda Messa, no caso, que era dublado pela Marta Volpiani, no caso, mas a Marta não cantava. Então, o que eu fazia? O que comecei a fazer? Foi uma coisa que eu coloquei na dublagem, que hoje é comum, mas na época não era. Eu comecei a fazer o seguinte, tinha um dublador, eu chamava um cantor com a voz parecida com a dele. Você entendeu? Então, a Sara, por exemplo, fazia a voz da Marta Volpiani, só que cantando. Você entendeu? Então, a Florinda Messa era dublado pela Marta Volpiani e cantada pela Sara Regina, entendeu? Isso aconteceu com outros cantores, eu mesmo dublei outras coisas lá dentro, entendeu? Dublava outros atores. Então, o que eu fiz naquela época, que hoje é comum, mas na época não era? Era colocar um dublador para dublar e um cantor com a voz parecida cantar. Que o americano faz isso, no caso. Ele sempre sempre fica bem cantado e bem interpretado, entendeu? Isso foi inserido nesses anos, nos anos 1980, no começo, que a gente colocou, e hoje é comum. Hoje todo mundo faz assim, entendeu? Certo. Aproveitando no embalo, que a gente está falando da parte musical da série e tal, fala um pouquinho desse seu trabalho, que você retornou, depois de muitos anos, para fazer na Som de Veracruz. Você dirigiu lá 3 músicas. Então, na realidade, 4 músicas. 4 músicas. Isso. Porque, na realidade, é o seguinte, a Globo, ela queria manter o esquema que foi feito pelo SBT, né? Porque a dublagem que está no Multishow, todos aqueles capítulos que foram dublados no SBT estão no Multishow. Então, a Veracruz, ela foi chamada para dublar aqueles capítulos que não tinham sido dublados pela Maga no SBT, entendeu? E a Globo que chamou, a Globo pediu para a Veracruz me chamar para manter o mesmo esquema que eu fazia lá no SBT, entendeu? Então, me chamou para refazer os 4 playbacks, mesma coisa. Eu refiz os 4 playbacks, chamei cantores para fazer a mesma coisa. Quem cantava um pouco veio, no caso, né? O Daniel Miller, que é o que dubla o Chaves agora, foi para São Paulo para dublar o Chaves, mas eu chamei a Sara Regina, chamei a Sueli Gondim, chamei a Ana, a Maria, no caso, para o próprio Nelson Machado, chamamos praticamente o pessoal que deu para chamar semelhante ao que eu fiz no SBT, entendeu? Uhum. Interessante, o trabalho. Mas isso foi uma indicação da Globo. Foi uma indicação da Globo. Sim, o trabalho final ficou maravilhoso, à altura do que você fazia lá na época. Bem à altura. Então, na realidade, a Globo que pediu para a Vera, porque eu não conhecia o estúdio da Veracruz, do Rio de Janeiro, e nem eles me conheciam, entendeu? Eles não me conheciam. Uhum. Mas a Globo pediu para, não, chama aquele cara que fez tal. E fui lá, 30 anos depois, fazer a mesma coisa. E uma pergunta, a época da Maga teve inúmeros tradutores. Você chegou a traduzir episódios ou não?
Não, nunca fiz. Nunca, o Nelson Machado fazia, traduzia. Eu não, eu nunca traduzi nada. O que eu fazia foram versões das músicas, isso eu fiz. Eu que fazia as versões das músicas, tal, ia cantar, tal, eu mexia na letra, tal. E dá uma ajeitada, que nem agora também eu que fiz as versões das músicas pro Multishow, eu que fiz também, no caso. Mas traduzir o filme, a parte falada, eu nunca fiz. Certo. Tem um fã aqui perguntando o seguinte: na época que o seriado foi dublado na Rio Sound, que foram 23 episódios apenas que o SBT fez 14 inéditos e redublou outros 9, você também fez a parte musical? Não, nunca trabalhei na Rio Sound. Nunca. Não. Aí seria aqueles do Clube do Chaves, no caso, né? Não. Do Chaves São mesmo? uns episódios do Chaves que o SBT comprou em 2012. Não, esse aí eu não participei. Uma das músicas, inclusive, que você fez na Som de Veracruz era uma redublagem, porque ela foi feita primeiro na Rio Sound. Ah, é? Ah, eu não sabia. Na realidade, eu não conheço o Estúdio Rio Sound, eu não conheço, tá? Acho que eles também não me conhecem, no caso. Eu nem sabia que tinha sido começado de novo. Quer dizer, eles pegaram o capítulo e depois recomeçaram a dublar, é isso? Sim, eles pegaram 14 capítulos inéditos, né? E depois o Grupo Globo não gostou daquela dublagem e mandou refazer. Mandou refazer na Veracruz, no caso. Isso, junto com os inéditos que tinham vindo no pacote. E tinha uma música lá, né, no meio disso. Isso, e você chegou a refazer na Som de Veracruz. Tá? Eu nem sabia. Eu nem sabia. Eu não sabia. Mas então vai ver que não ficou do jeito que eles queriam. Tal, porque dublar, principalmente dublar do Chaves, é uma coisa muito difícil, porque o Marcelo, todos os dubladores, a Cecília, o Marcelo, o Nelson Machado, todos eles ali, no caso, né? Tinham vozes muito marcantes. O Saida, como é que chama? Osmiro, né? No caso. Eles tinham vozes muito marcantes, você entendeu? Então, tinha uma personalidade de dublagem, né? Que é o Marcelo, por exemplo, se você pegar, você vai ver que, nossa, eu acho, né, a minha opinião, que a dublagem brasileira é responsável por grande parte do sucesso do Chaves no Brasil. É uma coisa que marcou muito, que aí dá a impressão, porque geralmente a dublagem, às vezes, né, a dublagem derruba o original, às vezes, estou falando, né? No caso do Chaves, levantou. Você vê como é que uma série dos anos 1970 fica 30 anos no ar e ainda vai para outra emissora agora, concorrente. Quer dizer, não é mole, né? Com certeza. Não é mole. Saindo um pouco agora do universo da Maga, vamos falar da Gota Mágica, que você era dono, né, dirigia. Diz uma coisa, esses episódios que você dirigiu e até dublou lá na Gota Mágica, eles vieram da CNT, primeiramente, foram para a CNT dublados no estúdio da BKS. Quando esses episódios chegaram na Gota Mágica, eles já estavam dublados ou eles vieram no original? Porque, inclusive, algumas dublagens lá, os primeiros que foram dublados, dá para ver que são os primeiros que estavam se adaptando às vozes, tem um texto muito similar à versão da BKS. Você está dizendo do Clube do Chaves, né? Isso. Do Clube do Chaves. Porque só que você teve uma fase anterior aí, ainda com a Maga, que não foi dublado no SBT. Foi dublado num estúdio chamado Marshmallow. Que eu era um dos donos na época. E a gente alugava o estúdio para a Maga, no caso, entendeu? O estúdio da TVS fechou, no caso, mas eles tinham muito mais coisas para dublar. Então eles mantiveram a Maga do Marcelo, e o Marcelo, que era meu amigo, alugou um dos nossos estúdios para dublar esses capítulos, tá? Sim. Agora, no caso do Clube do Chaves, aí já é aquela série que aconteceu isso que você falou, no caso. Que teve alguns capítulos que tinham sido dublados, aí o SBT não gostou tal, e pediu pro Salatiel, que era o diretor da dubladora na época, lá atrás, chamar alguém para dirigir essa dublagem. O Marcelo já havia falecido, o Marcelo faleceu em 95, no
caso. Uhum. Então, aí o Salatiel, acho que pensou e resolveu me contratar para fazer isso, no caso. Só que lá atrás eu tinha dirigido a parte musical. Já no Clube dos Chaves eu fui diretor da dublagem mesmo, falada, entendeu? Eu que dirigi a parte central. Eu contratei alguns co-diretores comigo, o próprio Osmir eu chamei e tal. Mas eu que fiz isso aí, no caso. Eu que fui o diretor central da coisa. E realmente tinha alguns capítulos que tinham sido dublados e que chegaram para nós já dublados. Como você falou, como eu expliquei lá no começo, quando você colocava um som em cima, apagava o original, certo? Então, esses capítulos que tinham sido dublados, que tinham que ser redublados, vieram com o som original. Então, eu acho que quem traduziu já foi atrás da tradução original. A original não, da original dessa dublagem, entendeu? Uhum. Deixa eu me explicar bem. Tinha uns 12 capítulos já dublados, tá? E aí passaram esses capítulos para a gente redublar, mas eles vieram dublados. Tá? Certo. Então, quem traduziu, quem fez a tradução de tudo do resto, acho que já a referência que ela tinha era a primeira dublagem, né? Por isso que talvez algumas coisas ficou parecidas, porque é a referência que o tradutor tinha para fazer um novo texto, entendeu? Certo. Um fã aqui embaixo nos comentários pediu para perguntar o seguinte: por que foram utilizados alguns dubladores para fazer praticamente todas as participações? Porque tem atores que apareciam em alguns episódios e às vezes tem um dublador que fez 3, 4 atores diferentes em participações. Por exemplo, o Silvio Giraldi e outras pessoas fizeram 3, 4 atores. Porque acho que era algumas pontinhas, né? Não eram papéis muito grandes, era alguma coisinha, então colocou-se ali para fazer. Eu mesmo fiz uns 2 ou 3, mas assim, poucas coisas, entendeu? Que também não tinha muitas opções, vamos falar assim, né? Que é uma dublagem que parece fácil, mas não é fácil não. Tem que ter um lado caricato da coisa, tem que ter um lado humorístico, né? Não é qualquer dublador que faz, entendeu? Então teve que chamar algumas coisas. E algumas pontinhas, talvez a gente tenha até colocado a mesma pessoa para fazer aquela pontinha aqui, aquela pontinha ali no outro capítulo, no caso. Porque, na realidade, eles mesmos também faziam vários personagens, né? O próprio Chaves fazia o Chapatin, fazia o Chaveco, eles mesmos faziam vários personagens. Então, não tinha o problema assim de a voz ser parecida, no caso. Certo. Você comentou uma coisa interessante, você falou Chaveco. De quem foi a ideia da troca de nomes? Chaparrão virar pancada, Chomperas virar Chaveco? De quem foi essa ideia e por quê? Não, isso já vinha lá de trás, né? O próprio Chaves não era Chaves, né? Era Chavo del Ocho, né? Sim. Então, os nomes, a própria Chiquinha não era Chiquinha. Da Chilindrina. A Chilindrina. Então, mudar nome sempre foi assim. E ali continuou-se fazendo coisas assim. Mas isso também partiu do próprio SBT, no caso. Vamos fazer isso, que tudo tinha que passar para o SBT, para o próprio Silvio Santos aprovar, né? Então, vamos fazer assim, vamos fazer a colar e tal. Então, foram dadas outras ideias. Eu acho que esses capítulos que tinham sido dublados talvez tivessem outros nomes, né? E que aí o Silvio não aprovou, aí chamou o Salatiel para fazer a direção geral, no caso, que ele era a parte de direção que vinha da emissora, né? Ele que contratava as pessoas, ele que me contratou, no caso. Então, vamos fazer, vamos criar, então, Chaveco, e vamos lá. E todos os nomes tinham CH, né? Sim. Chapatin, Chaveco, Chaves, tudo tem o CH. Acho que a única exceção mesmo era o Dom Caveira, né? Que o original era Dom Calaveira, aí não teve jeito, né? Traduziram ali Dom Caveira mesmo. Exatamente, mas muito pouco, né? Mas 95% tinha o CH, né, no caso. Sim, o famoso então, aí, CH. Vamos fazer isso, a gente sugeriu alguns nomes, tal. O Chaveco, tal. Porque Chaveco, ele era meio cheio de graça, cheio de, né? O personagem, né? Malandrão, né? Então... Mas é isso aí, né?
Mas foi Certo. isso já vem lá de trás, né? Não é uma coisa que foi criada ali no Clube do Chaves. Isso já vem do Chaves mesmo, né? Do Chapolin, teve Chapolin, né? Outro com CH, no caso. Então já vem lá da Maga mesmo, ou seja, é uma orientação do início da dublagem. Certo. Tem alguma curiosidade assim de bastidores da direção do clube que você queira contar? Que você dublou o Horácio Bolanhos, dublou algumas outras personagens também, né? Era muito interessante. Porque... Pode falar. Você teve, nesse caso, houve alguma dificuldade para encontrar o Silton, ou foi pedido mesmo que você fizesse? Como é que foi esse? O que? O Silvio Giraldi, no caso? O Silton Cardoso. Silton Cardoso, que fazia o Horácio Bolanhos nas dublagens antigas. Ah, tá. Não, algumas, por exemplo, como é que é o nome? Esqueci o nome dele, do Mário Vilela, no caso, lembra? Mário Vilela, claro. Ele que fazia ele fazia como chama? O seu Barriga, então. Ele que fazia, mas ele não estava querendo dublar, você entendeu? Ele teve uns problemas assim, teve alguns que eu não consegui chamar, entendeu? Então, teve alguns personagens que teve que optar por outros, por não poder chamar, por não conseguir chamar. E teve ao contrário, teve a Chiquinha, por exemplo, já tinha 2 dubladoras que podiam fazer, no caso, que era a Cecília e a Sandra Mar, que a Sandra Mar tinha viajado para o exterior, depois voltou, estavam as duas à disposição. Mas tinha personagem que não, que é o próprio Mário Vilela, ele não estava disponível, ele também já não estava muito bem de saúde, que ele acabou, inclusive, falecendo logo. Ele já não estava muito legal, ele não estava... E o Chaveco, o Chaveco não, o Seu Barriga, no caso, era um personagem muito mais ágil do que ele fazia lá atrás, como o dono da casa lá, que ele fazia, o primeiro personagem lá na época do Chaves. Ele fazia era o Botijão. Como é que é o nome? O Botijão. Então, mas aqui, já no Clube do Chaves, o ator ele já estava muito mais ágil, ele era um dos principais, que lá atrás ele era quase um ponta, né? Entrava de vez em quando. Aqui não. Já alguns tinham saído, né? Da série, no caso. E ele já estava em destaque. Então, era muito mais ágil, muito mais rápido, que eu não sei se o Mário ia segurar. Já na época que ele já estava com problema de saúde, então, eu acho que ele não seguraria, entendeu? Mas a escalação foi assim, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Você vê que o próprio Chaves, no caso, quando fomos indicar, tá normal? Tá normal. Tá normal? Tá normal. Quando fomos para escolher a voz do Chaves, foi difícil, né? Porque o Marcelo tinha falecido, a gente teve que fazer alguns testes e tal. E aí a gente eu apresentei para o Salatiel, aquele ator da Globo, no caso, né? Que veio dublar o Chaves, o Chapatinho, o Chaveco, tudo. Como é o nome dele? Cassiano Ricardo. Cassiano Ricardo. O Cassiano Ricardo é meu amigo de infância também, ele era meu telespectador na Globo. Ele era mais ou menos assim como era a Cecília, assim, ele ia ali no comecinho e tal. E aí, onde que ele estava fazendo teatro, tal, eu levei o Salatiel num espetáculo teatral que ele fez, estava fazendo a peça. Tal. Aí, depois apresentamos, tal, ele acabou sendo contratado. Fizemos um teste com a voz dele e ele foi contratado. Mas aí foi uma das coisas porque ele era um ator muito bom, tal, mas ele acabou colocando coisas a mais do que tinha. Assim, entendeu? Isso chamou... no começo deu as pessoas, os fãs-clubes estranharam. Hoje em dia já não estranha mais, mas na época estranhou bastante essa diferença que ele colocou da dublagem que faria o Marcelo, no caso. O que na prática incomodou um pouco os fãs no início foi que foram usados alguns termos considerados inadequados na série e tal. Então, porque incomodando... porque a série original é dos anos 1970, né?
Uhum. Você entendeu? Passaram 20 anos, então a maneira de falar mudou um pouco. E eu acho que também o Cassiano, ele, em algumas coisas, ele exagerou um pouquinho na dose dos cacos, vamos falar assim, né? Caco são essas piadinhas que a gente coloca. Você sabe, às vezes a pessoa que não sabe. Exagerava um pouco nos cacos. Mas ele é muito bom, era um ator da Globo, de novela da Globo, não é brinquedo, não. Muito bom. Mas então, no começo, estranharam um pouco isso. O Chaves, o original, é lá dos anos 70. Era mais infantil a coisa, né? Mas o próprio Chaveco também, ele já é um personagem um pouco mais agressivo, cheio de gracinhas, entendeu? Assim, então ele pegava às vezes a piada que tinha no original e dava uma apimentada na piada. Essas apimentadas que os fãs-clubes que estranharam um pouco essa apimentada. Mas quem dirigiu a maior parte, nós estávamos dirigindo entre eu e dirigi uma parte, o próprio Osmiro dirigiu, alguns capítulos que dirigiu foi o Osmiro que dirigiu o Cassiano, no caso. E ele sabia até onde podia ir, até onde não podia ir e tal. Mas e foi uma coisa que as pessoas estranharam no começo. A apimentada de algumas piadas, entendeu? Certo. Na verdade, já na reta final ali da série, tinha uma personagem que já era um pouco mais apimentada de natureza, que era o Dom Caveira, né? Não, isso que eu tô falando. Isso que eu tô falando. O próprio Chaveco ele era muito mais cheio de graça do que o Chaves, do que o Chapolin, entendeu? Ele já tinha umas apimentadas originais, só que o Cassiano apimentou um pouco a mais. É um temperinho extra ali, né? Tem um fã aqui que pediu para você falar um pouquinho sobre o Emerson Caperbach, que era um dublador muito querido também, que fez brilhantemente o Dom Cecílio e o Seu Celório. O Caperbach era um amigo meu também, que é parceiro, ele tem composições, músicas, fez letras para músicas minhas, ele tem algumas coisas. E foi um que eu indiquei, acho que eles nem conheciam direito o Caperbach, eu indiquei e eu acho que o resultado foi muito bom do Caperbach. O que ele fez foi legal. Mas foi uma pessoa que eu levei para a série, no caso. Eles não conheciam o Caperbach, ele era um dublador tal, mas como eu estou falando, nessa época os dubladores, né, eles estavam meio escondidos. A classe de dublador ele passou a ter mais destaque na época da Aguenta Mágica, porque a gente chamava as revistas para fazer entrevistas, sabe, o Baroli, que era o meu diretor contratado de dublagem, a gente foi dada essa autorização para dar destaque para os dubladores. Isso aí, o estúdio foi um marco divisório, assim, vamos falar assim, de antes e depois da dublagem, da profissão de dublador, no caso. Certo. Recentemente, o SBT voltou a exibir o Clube do Chaves aos sábados pela manhã. De 6 às 8 da manhã passa o Clube do Chaves. Você ficou sabendo desse retorno? Como é que você... O que você achou? Na realidade, fiquei sabendo agora, né? Mas eu fiquei sabendo na semana passada, né? Porque de manhã eu não assisto televisão ali naquele horário. Eu assisto pouco televisão, na realidade. Atualmente, ainda mais agora, a gente tá, né? Mas eu fiquei sabendo agora. Mas eles não dão o destaque que a série podia ter, entendeu? Eles não dão. Eles preferem insistir no Chaves, do Chapolin, bom, que sempre foi sucesso, né? Ainda mais com a concorrência do Multishow agora. Mas foi uma série que a gente dublou inteira, no caso. A gente dublou inteirinha. As duas partes inteiras. Só que já não foi no estúdio Gota Mágica. Foi pela Gota Mágica, mas a gente alugava um estúdio chamado Ecos. O estúdio Gota Mágica não existia mais. Existia a firma, né? Não o estúdio. A versão Gota Mágica dublada na Ecos, é isso? Exatamente. Tipo o último lote lá de trás, né? Versão maga gravada no estúdio da Marshmello. Dublada na Marshmello. Exatamente. Porque nem sempre uma dubladora, nem sempre tem um estúdio. Hoje em dia tem. Hoje em dia é mais fácil de montar
Hoje em dia, por causa do computador, é muito mais fácil montar um estúdio hoje em dia do que antigamente. Antigamente, uma mesa custava uma grana que você não acreditava. Só a mesa de som, mais os gravadores de rolo, era muito caro. Hoje em dia, o computador faz tudo. Hoje em dia é fácil de montar estúdio. Então, tinha muito... A própria Maga, com a qualidade que ela tem e o sucesso que ela fez, ela nunca teve estúdio. A Maga nunca teve estúdio. Engraçado, né? TVS, né? E depois na Marshmello, né? Então, a TVS era da TVS, o estúdio. A Marshmello era nossa. A Marshmello, na realidade, não era um estúdio de dublagem. Era um estúdio, hoje em dia mas naquela época era um estúdio que fazia... Porque eu não trabalhava muito com dublagem. Eu trabalhava com música, com disco, fazendo trilhas para a novela da Globo, para a novela do SBT, aberturas de programa, né? Por exemplo, para você ter uma base, para o SBT eu fiz 46 aberturas de programas. Eita! Músicas de novela da Globo, eu trabalhei para 16 novelas. Então, 16? Eu trabalhava com isso. Exatamente. Então, na realidade, eu trabalhava mais com jingle, com disco, com abertura, com trilha, com spots. E aí, como a gente tinha 3 estúdios, então vamos dublar um negocinho aqui, tá? E começamos a fazer alguma coisinha para Bandeirantes e tal. Aí veio o Marcelo, trouxe o Chaves para Marshmello, e aí virou, hoje em dia, a Marshmello é praticamente um estúdio de dublagem. Mas na época não era um estúdio de música, de publicidade, e que passou também a fazer algumas dublagens, entendeu? Só que virou o destaque, né? É o caso da Gota Mágica também. A Gota Mágica não era um estúdio de dublagem, era um estúdio de música, a gente fazia os discos. Outra coisa que a gente fazia, na verdade, era fazer o disco das séries. Por exemplo, muitas séries a gente fez, porque é uma coisa que a gente implantou também na dublagem. Até então, até eu começar a trabalhar com isso, por exemplo, chegava uma novela do México. Então, tinha uma música lá cantada, ou ficava a música cantada em castelhano, em inglês e tal, ou se dublava a mesma música. Se recantava a mesma música em português, mas a música mexicana. Quando eu entrei no mercado, eu entrei colocando outras músicas. Isso desde o primeiro trabalho que eu fiz para o SBT. O primeiro trabalho que eu fiz para o SBT, assim, de sonorização, foi a novela Os Ricos Também Choram. Que eu já coloquei uma música minha, que a Sara, que cantou, no caso, chamava Sombras, no caso. Era uma música brasileira, você entendeu? Eu fiz o disco inteiro brasileiro. E isso a gente fez com tudo, com Cavaleiros do Zodíaco, a gente fez com Chaves, o Chaves, que é o que produziu isso também. Tem algumas versões, mas tem 4 temas brasileiros que são o do Kiko, a abertura, o do Kiko, o do Seu Madruga, da Chiquinha, são músicas brasileiras. Então a gente passou a inserir músicas brasileiras na série, entendeu? Isso foi uma coisa que a gente fez também, que não existia antes. Antes se mantinha na língua original, né, no idioma original, ou se fazia a versão daquela música, não colocar uma outra música, entendeu? A gente fez muitas séries fazendo isso. Super Campeões, por exemplo. E vai por aí. Bananas de Pijama. E vai. Eram tudo séries. Banana de Pijama. Lembra do Banana de Pijama, então? Adorava, era muito legal. Então, o disco é brasileiro. Você entendeu? Eu fiz nessa época o meu parceiro era o Oswaldo Biancardi. Ele que fez as letras, eu fiz os arranjos, a produção, tudo. E as músicas, né? As composições das melodias, no caso. Tem um fã perguntando aqui, já que estamos falando de melodias, se você lembra de quem foi a ideia de adaptar Que Bonita Vecindad para Que Bonita Sua Roupa? Na realidade, eu fiz praticamente todas as versões da série, no caso. Mas essas aí, do disco, essas versões aí, não fui eu que fiz, foi o meu parceiro Antônio Paladino, no caso, né? Eu não sei por que ele fez isso, né? Ele era o diretor da gravadora, inclusive, do SBT, ele era o diretor da gravadora do SBT. E ele é meu parceiro, ele fez muitas músicas para Globo, para vários lugares. E eu não sei por que ele mudou vizinhança para roupa, né? Agora, eu vou te dizer uma coisa, com relação à versão, isso que eu falei, eu não sei se peguei naquele pedaço que a gente não estava no ar, ou eu falei já no que estava no ar. A versão, ela pode ser, você pode manter
a letra original, como você pode fazer uma outra letra totalmente diferente. Existem muitas músicas que a letra não tem nada a ver com a original. Entendeu? Que foi a opção dele. Ele optou fazer uma letra toda para falar de roupa, em vez de falar de vizinhança. Talvez eles achassem na época que vizinhança não fosse tão importante como é, a gente sabe na série que é, mas talvez ele na época não soubesse disso. Mas a versão é isso como eu estou te falando. Quando você vai fazer uma letra em português, ou você pode fazer na mesma linha do original, ou você pode fazer uma letra totalmente diferente. Você pega de Gilberto Gil, tem um monte de versão que tem nada a ver com o original, e tem versões que tem tudo a ver com o original. É normal isso. Então ele optou por fazer algo diferente. Talvez ele não soubesse que essa vizinhança tivesse a importância que a gente sabe hoje da série, né? Certo. Uma vez por telefone, a gente batendo um papo, você me falou que você fazia umas músicas para a editora Globo e outras empresas com um nome americanizado e você não podia assinar aquilo com seu nome. Como é que era essa história aí? Todas as músicas das novelas da Globo que eu fiz. Todas elas. Quer ver? Vou até abrir aqui, quer ver? Ó. As novelas que eu fiz, né? Ó, eu fiz Le Chemin d'Amour, por exemplo. Essa aí, acho que, não sei se é da Vamp. Eu fiz uma, duas, três, acho que umas 12. Nossa, tem... eram todas, elas saíam nos discos internacionais, não nos discos nacionais, tá? Então elas eram ou instrumentais ou em inglês, em outra língua, entendeu? Mas só que acontece, como os discos eram internacionais, lá na Globo, eles não podiam saber que a música era brasileira. Senão não colocava no disco. Entendeu? Então a gente usava um pseudônimo, esse Le Chemin d'Amour, por exemplo, Closer Wish, Inside of You, Lazy, Tiford, The Ladies of Vamp, por exemplo, que é da Vamp, no caso. A gente fazia a música, mas não falava que era nossa. A gente gravava, ou instrumental, ou em inglês, e mandava para lá. E colocava no bolo para serem escolhidas as músicas. E escolhia a nossa. Só que eles não sabiam que era nossa. O Paladino, por exemplo, ele era o diretor da gravadora, mas ele não podia dizer que queria fazer uma música e pôr lá. Que ia dar a impressão que ele estava usando a profissão dele, o cargo dele, para colocar uma música dele, entendeu? Então, quando a gente fazia as músicas, ele levava para lá, mas colocava no meio lá para as pessoas, para a reunião, escolher a música, entendeu? E escolhia uma música nossa, ele nem falava que era dele. Às vezes era minha e dele, entendeu? Mas ele não falava que era dele. A gente punha um pseudônimo e assim ia. Mas é engraçado que eu te falei, essa da Vamp, no caso, entrou na Vamp e depois entrou no Chaves. Né? Nesses capítulos que a Maga dublou na Marshmello, esses discos já tinham saído. Então, o que fazia? Hã? É a Tenderness, né? É, a Tenderness, então. Não, a Tender é minha, né? A Tender acho que é só minha, né? A Tender, então. A Tender, exatamente, que entrou numa, entrou na outra, exatamente. Então, mas... então, ali naqueles capítulos que a Marshmello dublou, que a Maga dublou na Marshmello, tinha que colocar algumas músicas, a parte das trilhas brancas estava ainda meio em falso, tinha que colocar alguma coisa. E foram colocadas algumas coisas das novelas da Globo ali. Isso também colocou, tem os playbacks, playback da música do Kiko, que entrou, playback do Chiquinha, entrou em algum capítulo para ajudar. Era uma salada, porque na realidade tinha que se sonorizar, né? Tinha que se abrasileirar, né? E é isso que a gente fazia, né? E deu certo. Deu certo, não pode. Tem um fã pedindo aqui, vou te fazer praticamente a última pergunta, que o nosso tempo está estourando. Ele está falando sobre o tema da abertura da Punk. Você fez também? Punk na Breca, eu e o Marcelo, né? Você e Marcelo fizeram essa versão, né? Fizemos a música, exatamente. Quem cantou fui eu e a Sara Regina, no caso. Nós gravamos no estúdio lá de dublagem da TVS, a Punk. Teve várias assim, né? Tem várias assim.
E a punk é minha e do Marcelo. Nunca mais eu vou dizer que Ah, essa vida me aborrece. Punk, não tem nada a ver com a original. É outra que não tem nada a ver com a original. A original é uma outra música. Só que aí vem, por exemplo, aí passou na Bandeirantes, eles tiveram que fazer uma música parecida com a nossa. Achei engraçado isso. Eles fizeram passaram a série na Bandeirantes, um tempinho ali, e eles tiveram que fazer uma abertura para pôr na Bandeirantes, que a outra abertura era do SBT. Aí eles fizeram uma sim. coisa parecida com a nossa, que não era a música original, né? Era a brasileira. É, que o público já Eles estava fizeram, acostumado. O público já fizeram conhecia. aspas, plágio de uma música que não era a original, devia fazer parecida com a importada, né? Não Uma é coisa engraçado? curiosa, não, com certeza, tipo, era o que o público tinha mais familiaridade, né? Uma coisa curiosa, que você fez uma versão de uma música, acho que de um clássico, né? Pro Aqui e Agora, e essa música foi utilizada no Chaves, ficou muito engraçado, porque a dona Clotilde estava se insinuando para um senhor, que é primo do seu Sim, Madruga, e ela desfilou o sim. som da música do Aqui e Agora, ficou uma coisa ridícula, muito engraçada. Ah, é? É porque o aqui agora, o aqui agora, só para você entender, o aqui agora, assim como eu fiz também a Praça é Nossa, essa música não era minha. Essa música Hum, era uma trilha branca de fora. Ela foi usada em um monte de outros programas, talvez até no Chaves lá fora. Entendeu? uhum. Quando o SBT estreou aqui agora no Brasil, ele resolveu usar essa trilha branca como abertura. Tá? Mas quando chegou em 95, 96, eles pediram para atualizar, fazer um arranjo mais moderno. Aí eu fiz o Aqui Agora. Eu fiz o último arranjo do Aqui Agora, entendeu? Mas não é uma música minha, é um arranjo meu atualizado da época, como eu fiz para a Praça é Nossa, né? Que não era, a música não era minha, mas eu fiz um dos arranjos, entendeu? Mas essa música, eu acho que era uma trilha branca que foi usada no Chaves fora. Por isso que deu essa bagunça aí, no caso, entendeu? Só que aqui as músicas aqui ficaram diferentes, mas eu acho que o Aqui Agora tem a ver com o Chaves de lá, né? Do México, entendeu? Dessa trilha branca talvez tenha sido usado lá no Chaves do México. Porque o Chaves do México usou muita trilha branca, viu? Lá. A própria abertura era uma coisa assim que não era do Bolanhos, tem uns rolos, embora o Bolanhos Não, fosse mas- compositor, né? uhum. Mas a abertura lá do México não era do Bolanhos, era uma música de outra coisa. Inclusive tem uma briga jurídica disso aí, que aconteceu, não sei exatamente como é que foi, mas tem um negócio nesse sentido. Então era uma trilha de um outro negócio. Certo. Não, mas na verdade, isso aí foi na dublagem. Foi usada a sua versão dentro do Chaves. E ficou muito engraçado. Que ela desfilando lá, se insinuando pro rapaz e tocando a música do Aqui e Agora. Ficou muito engraçado. Essa é engraçada. Posso falar uma coisa? Eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Depois eu vou isolar esse vídeo e eu vou te mandar. Essa vez ficou muito engraçado. Ficou muito ridículo. O ridículo se tornou engraçado. Mas o meu arranjo? É? Não o meu arranjo. Não, O seu arranjo. Mas o meu arranjo eu já gravei, não foi? Porque o meu arranjo eu já gravei na Gota Mágica. O meu arranjo do Aqui Agora, eu gravei na Gota Mágica. Eu já tinha saído da Marshmello, tudo. O Marcelo já tinha morrido. Então eles chegaram a utilizar a original, a trilha branca também no Aqui e Agora, porque é uma das que foi usada no Aqui e Agora. E não, isso que eu tô falando. Pode ter sido uma delas, mas não o meu arranjo, entendeu? Ah, Como sim. ela não era minha, no caso, né? Então vai ver que usaram mesmo. Aí já não sei. Ou eles usaram lá, sei lá, já não sei mais. Pode ser mesmo, mas não o meu arranjo. O meu arranjo foi gravado bem depois, foi gravado em 96. Ah, O sim. meu arranjo. Depois eu vou isolar a cena pra te mandar. Ficou muito engraçado, você vai rir. Manda assim, manda assim. Eu te falo se é o meu arranjo, mas muito possível que não seja, porque eu gravei depois, né? Entendeu? Certo. Não deve ser o meu arranjo. Certo. Mário, nosso tempo está estourando, a gente está batendo 1 hora de live, a live vai cair. Tá? Então eu gostaria de agradecer a sua participação, convidá-lo a retornar, se possível, em outras ocasiões, para mais um bate-papo. Tá? E gostaria que você deixasse um recadinho para os seus fãs aí.
Não, eu agradeço muito a você por lembrar da gente, pelos amigos, pelos seus fãs, no caso, aí, que acompanham o seu site, no caso. E eu que agradeço a vocês e bola pra frente, tamo junto aí. Contem com a Opa, gente quando precisar, tá bom? com certeza. Obrigado a todos. Obrigado, um grande abraço para você e até a próxima, hein? Tchau, Até a tchau. próxima. Tchau, tchau.